Então, pessoal, o que a gente tem? Uma pirâmide regular possui como base um dodecágono de aresta A. As faces laterais fazem um ângulo de 15 graus com o plano da base. Determine o volume desta pirâmide em função de A. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular alguns senos e cossenos que a gente vai precisar. E o primeiro deles é o seno de 75. O seno de 75 é a mesma coisa que seno de 45 graus mais 30, né? Porque 75 é 45 mais 30. Isso aqui é seno de 45 cosseno de 30 mais seno de 30 cosseno de 45. Ou seja, o seno de 75 graus é igual seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais seno de 30 dá 1 meio, e cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, o que a gente vai ter aqui é raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6, e aqui vai dar raiz de 2, e tudo isso vai estar dividido por 4. E agora, vamos notar, né, que o cosseno de 15 é a mesma coisa que o seno de 75, portanto, ele também é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Então, vamos guardar esses valores aqui. E para terminar, ainda vamos calcular quanto vale a tangente de 15 graus. Certo? Ela vale seno de 15 dividido por cosseno de 15. Cosseno de 15 a gente já tem. Para encontrar o seno de 15, o que a gente vai fazer é o seguinte. Seno de 15 é a mesma coisa que 45 menos 30 graus. Isso aqui é seno 45 cosseno 30 menos seno 30 cosseno 45. Isso aqui dá raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 menos 1 meio vezes raiz de 2 sobre 2. Isso aqui fica raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4, que é parecido com o que tinha lá antes, que é a raiz de 6 menos raiz de 2, dividido por 4. Agora, a tangente de 15, a gente consegue calcular, ela fica esse dividido por esse, que dá raiz de 6 menos raiz de 2 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. E vamos guardar também esse resultado aqui. Continuando, agora, vamos olhar aqui para a base do nosso dodecágono. Como o dodecágono ele tem 12 lados, então o ângulo central é 360 por 12, que dá 36. A primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar uma relação entre o raio e a aresta da base. Vamos lá, então. Usando a lei dos senos, a gente sabe que A dividido pelo seno do ângulo oposto, que é o seno 30, é igual a R dividido pelo seno do ângulo oposto, que é seno de 75. E aqui vai ficar A dividido por seno de 30 é 1 meio. E R dividido por seno de 75, a gente calculou que dava raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Tudo bem, se eu cancelar esse 2 aqui com esse 4 aqui, sobra 2. E aí, se eu multiplicar, eu encontro que o R ele vale raiz de 6 mais raiz de 2 dividido por 2 vezes A. E agora, vamos calcular uma relação aqui entre o D e o R. E depois encontrar a relação entre o D e o A. Para encontrar essa relação, como esse triângulo aqui é retângulo, a gente pode usar nele o cosseno de 15. Cosseno de 15 graus é igual a cateto adjacente, que é o D, dividido pela hipotenusa, que é R. Ou seja, o nosso D ele é igual a R vezes o cosseno de 15. Só que o R é isso que está aqui, A, que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 15 é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Ou seja, o nosso D ele vai ser A
dividido por 2 vezes 4 dá 8, vezes raiz de 6 mais raiz de 2 ao quadrado. Resolvendo essa conta, a gente tem que o d é a sobre 8 que multiplica raiz de 6 ao quadrado dá 6, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 2. E agora vamos continuar aqui. O d, então, é a sobre 8, que multiplica 6 mais 2 dá 8, mais 2 vezes raiz de 6 vezes raiz de 2. Eu vou quebrar o raiz de 6 em raiz de 2, vezes raiz de 3. Isso aqui é o raiz de 6 que a gente tinha. Então, o d é igual a sobre 8, que multiplica 8 mais raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2, vezes esse 2 que já tinha, dá 4, raiz de 3. Simplificando o 4 que tem aqui em cima com 8 aqui de baixo, a gente tira aqui o d dá 2 mais raiz de 3, tudo isso dividido por 2. O d vai ser importante para a gente calcular a área da base e também a altura. Então, vamos começar aqui calculando a AB, que é a área da base. A área da base é 12 vezes a área de um triângulo desse aqui, que forma o dodecaedro. Então, é 12 vezes 1/2 da base, que é A, vezes a altura, né, que é D, que a gente acabou de calcular, que é A, que multiplica 2 mais raiz de 3 sobre 2. Cancelando esse 4 aqui embaixo com esse 12, sobra 3. E aí a área da base dá 3 ao quadrado, 2 mais raiz de 3. Então, aqui, a base nós já calculamos. Falta apenas calcular a altura para que a gente consiga encontrar o volume da nossa pirâmide. Para calcular a altura, nós vamos usar o triângulo entre a altura e o D. E como ele falou que o ângulo entre a face e o ângulo da base é 15 graus, a gente pode usar esse triângulo aqui para encontrar o nosso H. Então, a gente sabe que tangente de 15 é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, o nosso H é igual a D vezes tangente de 15 graus. Então, nosso H é igual a D, que a gente calculou, que era A, que multiplicava 2 mais raiz de 3. Tudo isso dividido por 2. E tangente de 15, que a gente viu que era raiz de 6 menos raiz de 2, dividido por raiz de 6 mais raiz de 2. Então é o seguinte, para melhorar um pouco essa conta, vamos colocar o raiz de 2 em evidência aqui em cima e aqui embaixo. E a gente vai ter que o H é igual a A, que multiplica 2 mais raiz de 3, dividido por 2. Colocando raiz de 2 aqui em cima, em evidência, eu vou ficar com raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 2, que multiplica raiz de 3 mais 1. Se eu cancelar esse raiz de 2 com esse raiz de 2, o que eu vou ter é o seguinte, o H ele vai dar A, que multiplica 2 mais raiz de 3, dividido por 2, vezes raiz de 3 menos 1, sobre raiz de 3 mais 1. E vamos fazer essa conta agora. Vai ficar A, que multiplica 2 vezes raiz de 3, dá 2 raiz de 3, 2 vezes menos 1, dá menos 2, raiz de 3 vezes raiz de 3, dá mais 3, e mais raiz de 3 vezes menos 1, dá menos raiz de 3. Dividido por 2, que multiplica raiz de 3 mais 1. Então, a nossa altura ela vai dar A dividido por 2, que multiplica menos 2 mais 3 dá 1. E 2 raiz de 3 menos raiz de 3 dá mais raiz de 3. Dividido por raiz de 3 mais 1. Ou seja, se eu cancelar isso com isso, a gente encontra que a altura ela vale A sobre 2. Agora que a gente tem a área da base e a altura, a gente consegue calcular o volume da pirâmide, que é 1/3 da área da base,
vezes a altura, que é a razão. Então, eu vou ter 1/3 que multiplica 3 ao quadrado vezes 2 mais raiz de 3, que é o volume que a gente calculou, vezes a altura, que é a sobre 2. Isso aqui vai dar esse 3 aqui. Vai embora com esse 3. E a gente encontra que o volume dá a ao cubo vezes 2 mais raiz de 3 dividido por 2. E se a gente olhar nas respostas, não tem nenhuma que seja isso aqui. E aí, a gente vai fazer uma mágicazinha para aparecer o que está lá. Então, vou separar esse a ao cubo sobre 3. E isso aqui, eu vou dizer que é a raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado, né? Se eu tirar a raiz disso, esse ao quadrado some, e aí ficaria isso aqui. Então, eu tenho a ao cubo sobre 3 vezes a raiz de... Agora, ó, 2 mais raiz de 3 ao quadrado dividido por 4 menos 3. E aí, o que a gente tem? Continuando, aqui ficou 2 mais raiz de 3 ao quadrado dividido por... Esse 4 eu vou considerar como sendo 2 ao quadrado, e esse 3 eu vou considerar como sendo raiz de 3 ao quadrado. E aí, continuando, eu tenho a ao cubo dividido por 3 vezes a raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado. E aqui é uma diferença de quadrados, ou seja, vai ficar 2 mais raiz de 3 vezes 2 menos raiz de 3. E aí, se eu cancelar agora 2 mais raiz de 3 aqui embaixo com 2 mais raiz de 3 aqui de cima, eu encontro a resposta do jeito que tem nas opções, a ao cubo sobre 3, que multiplica raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3, que é o item